Olá, pessoal. Vamos iniciar nossa aula 8, falar um pouquinho de comunicação. Na aula anterior, nós falamos sobre a cultura e o clima organizacional. Como manter esse clima organizacional de uma forma positiva. Não tem como a gente não falar, né? Não existe uma outra forma de não inserir junto a essa cultura e esse clima organizacional o fator comunicação, que ele é a base da nossa forma de agir, dos nossos comportamentos, é a comunicação. Então, a comunicação organizacional, a gente pode definir como todo o planejamento, trabalho realizado a fim de transmitir uma mensagem para os diversos públicos de uma organização, os colaboradores, os gestores, a imprensa, a sociedade, o público, entre outros. A comunicação, se a gente for pesquisar, a gente tem inúmeros tipos, inúmeras formas. Nós temos a comunicação verbal, que é essa falada, nós temos a comunicação não verbal, que são os gestos, que são os desenhos, né, as figuras. Mas a gente vai falar de uma comunicação dentro da corporação, que é uma mistura, né, entre a comunicação verbal, a não verbal, que na verdade tem o intuito de quê? Às vezes essa comunicação, ela tem o objetivo de informar, instruir, desenvolver, inspirar, persuadir, direcionar, controlar, alertar as pessoas dentro dos locais de trabalho. E dentro da corporação, a gente sabe que precisamos utilizar, nós temos duas formas também de comunicação, que é a formal e a informal. A formal, que é onde usamos esses pronomes de tratamento, senhor, senhora, que eu acredito que vocês usam muito dentro do ambiente de vocês. E temos essa informal, que costumamos ter nos bate-papos, né, nos bate-papos do dia a dia. Sempre fazendo a referência a você, né, nós do Rio Grande do Sul, a gente fala muito a expressão tu, né, então assim, dentro desse contexto da comunicação, informal. Existem vários níveis de hierarquia e certos princípios e diretrizes que os colaboradores devem seguir dentro de uma corporação. Vocês têm claramente esses níveis hierárquicos bem definidos dentro do ambiente de vocês. Eles precisam estar em conformidade com as políticas organizacionais, sempre com foco de desempenho no seu papel de maneira bem eficiente, de forma a transmitir qualquer problema de trabalho e queixa para os seus superiores, cabendo também aos superiores disseminar essas informações para o seu pessoal de uma forma geral. A comunicação, ela é uma parte fundamental dentro de uma organização e ela ocorre dentro de vários setores, dentro de diferentes grupos de colaboradores, vendedores, compradores, prestadores de serviço, clientes, com a imprensa em si. E esse tipo de comunicação, ela pode ser interna, externa, ascendente, descendente, formal, informal, lateral, interativa e essa comunicação que é feita em massa também. Vocês podem observar que a gente tem inúmeros tipos de comunicação. Então, vamos começar falando sobre cada uma delas. A comunicação interna. Essa comunicação organizacional interna ocorre dentro da organização, dentro de um grupo, entre dois ou mais indivíduos, entre grupos distintos de colaboradores e entre gestores também. Essa comunicação interna é tudo o que ocorre dentro do ambiente de trabalho de vocês. Nas reuniões coletivas que vocês fazem, mas de uma forma interna, né, com assuntos que às vezes são confidenciais dentro da corporação. Ah, essa comunicação interna pode ser de um superior para um soldado, para um cabo. A gente logo vai ver se ela é ascendente ou
ou não. E essa comunicação, ela também, a gente não pode esquecer da comunicação que ela pode ocorrer de forma externa também. Então nós temos a comunicação interna e temos a externa. Ao contrário dessa comunicação interna, a comunicação externa ela flui para fora, abordando pessoas de fora da organização, como o público, como a mídia, como as autoridades, como a sociedade. E a comunicação externa, ela pode ocorrer de várias maneiras, por meio de diferentes canais, televisão, né, celular, internet, enfim. Nós temos aí um quadro bem, amplo, né, das formas que nós podemos ter aí dentro dessa comunicação. A comunicação social, através de lives, através de agendas, de relatórios, através, de computadores, e-mails, né, através dos celulares. Então essa comunicação, ela hoje, ela é muito ampla, muito vasta. Por isso, precisamos sempre ter muito cuidado com a forma como nos dirigimos, com a forma como nos portamos diante de um colega, diante, de um superior. Eu acredito que vocês já devem ter tido alguma disciplina, dentro dessa formação que tiveram, falando exatamente sobre essa questão da forma de se comunicar. Como seria essa comunicação ascendente? A comunicação ascendente é qualquer comunicação que flua de soldado, um exemplo, para um cabo, de um cabo para um sargento e assim por diante. E ela pode ser categorizada como uma comunicação ascendente porque ela é de baixo para cima, né? Ela ascende. Então seria uma comunicação que vem sempre de uma instância, de um soldado, como eu acabei de falar, para um superior que está acima dele. Aqui dá para a gente perceber melhor como seria essa comunicação ascendente. Então ela vem de uma base para cima. Geralmente qual que é o objetivo dessa comunicação? Informar problemas, informar resultados, dar sugestões, falar sobre as questões que estão acontecendo, ocorrendo no ambiente, sobre as necessidades que a equipe traz. Toda essa comunicação geralmente são feitas através de reuniões, de relatórios, né? A comunicação descendente. A comunicação descendente é o contrário dessa anterior. É uma comunicação que move-se do topo para a base, ou seja, de cima para baixo. É uma comunicação que flui pela cadeia de comando, que são as ordens, as direções, né, as diretivas, as estratégias, as informações gerais, as políticas, os projetos, tudo isso vem de uma comunicação descendente. Nesse quadro, a gente pode ter um parâmetro também de alguns objetivos que teríamos dentro dessa comunicação, que seria para influenciar uma equipe, um grupo de trabalho, para promover algumas estratégias, direcionar diante de alguns objetivos, de algumas instruções, dentro das políticas e até mesmo para ouvir um feedback de um superior, né. A gente sabe que dentro de uma equipe de trabalho, a gente tem aí, vários retornos, né, vários feedbacks de como estamos indo no trabalho. Vocês agora, automaticamente, devem estar recebendo essa comunicação descendente a todo momento, que é justamente para instruir, né, uma forma para instruir vocês, da forma como vocês têm se comportado. A comunicação formal. A comunicação formal,
é essa que vocês estão utilizando no dia a dia. Ela é uma comunicação fácil de se comunicar no ambiente de trabalho, porque tudo é pré-definido pela estrutura organizacional, que é essa que vocês utilizam. Senhor, senhora, por favor, né, usando todo esse contexto, formalizado, de uma forma bem, educativa, respeituosa, e até mesmo nos trâmites de documentos, de relatórios, sempre devemos usar esse tipo de comunicação, que é a formal. A comunicação informal, esse tipo de comunicação é essa que nós utilizamos no dia a dia, dentro de um grupo de amigos, ou até mesmo, nos momentos de corredores que vocês têm, às vezes, com um colega de trabalho, e ela ocorre de uma forma, às vezes, de uma maneira não estruturada. E além desses fóruns normais que acontecem com todo um cuidado. Há, dentro dessa comunicação informal, sempre o elemento de espontaneidade nessa comunicação, e ela é usada com mais frequência em situações onde não há níveis hierárquicos em evidência, os bate-papos aí do dia a dia. Mas a gente pode dizer que pode acontecer essa comunicação informal também com um colega de trabalho? Sim, vocês podem muitas vezes estar num almoço de trabalho aí numa sexta-feira, com alguns superiores, e essa comunicação que ela é formal do dia a dia, ela pode se tornar, né, a gente precisa estar usando a nossa percepção sempre, e ela pode se tornar informal também. A comunicação lateral. A comunicação lateral ou a comunicação horizontal, que a gente diz, geralmente ocorre dentro aí do contexto de trabalho e ela não é ascendente e nem descendente. É como se, a gente pode dizer, um exemplo claro de um soldado para um soldado, né? Essa comunicação lateral, ela sempre está no mesmo âmbito, numa mesma linha hierárquica, podemos dizer assim, né? Aqui nós temos nesse quadro um exemplo de uma comunicação lateral, que pode acontecer no dia a dia de vocês, que às vezes é para um alinhamento, né, para coordenar alguns problemas do dia a dia, até para ouvir, às vezes, as necessidades de um colega em si, às vezes para um aconselhamento, para um feedback. A gente pode estar usando essa comunicação lateral, sempre numa linha reta, né, numa linha, como eu acabei de dizer, lateral, onde eu estou no mesmo patamar. A comunicação interativa. A comunicação interativa, ela é essencialmente um processo bidirecional. Isso acontece durante reuniões, durante conferências, teleconferências, apresentações de multimídia, discussões em grupo e outras negociações que são aí bidirecionais. Essa comunicação interativa é a mais apropriada de se utilizar, uma vez que a mensagem, o assunto, ele deve ser mostrado com detalhes, em sessões técnicas, discussões de estudo de caso e formulação de estratégias. Essa comunicação interativa é aquela onde um fala e o outro tem a permissão de estar interagindo nesse processo comunicativo. Uma reunião onde você pode apontar, onde você pode dar sugestões, a gente pode dizer que é uma comunicação interativa. A comunicação em massa. A comunicação em massa seria uma rede de comunicação informal dentro dessa organização e ela é usada para compartilhar dados, ignorando a estrutura da comunicação formal. A comunicação em massa é moldada por grupos e indivíduos em uma organização que tem algo em comum, que acaba as conectando. Essa comunicação em massa, geralmente alguém direciona, mas ela pode ser usada, né, dentro de uma rede de comunicação informal.
Importante refletirmos novamente, né, sempre vou trazer essas reflexões para vocês no final de cada aula, para a gente ir se policiando. Como está o seu nível de comunicação? Temos falado de uma forma correta? Vamos pensar sobre isso? Até mais.